É isso, galera. Estamos de volta com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta quinta-feira, um pouquinho mais tarde. Foi quando eu consegui parar para gravar aqui para vocês rapidinho. Um dia movimentado, um dia com algumas informações importantes e a gente vai trazer aqui para vocês detalhes sobre jogadores que podem deixar o Fluminense. Tem proposta rolando, clubes europeus de olho, a janela de verão na Europa ainda está aberta e o Fluminense está correndo alguns riscos. Eu vou trazer os detalhes para vocês a partir de agora. Se você puder, já chega aí deixando o seu like, seu comentário, se inscrevendo aqui no canal também. É muito importante a participação de todo mundo. A gente segue daqui trazendo detalhe por detalhe de tudo que está acontecendo neste mercado de transferências e, claro, também em relação à preparação do Flu para o jogo de sábado contra o Bragantino. Jogo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma partida, evidentemente, é importante em termos de tabela, óbvio, todo jogo é importante no Brasileirão, mas a verdade é que a preparação para este confronto vai passar muito também pela estratégia e pelo que o Renato está pensando para o jogo da semana que vem contra o Bahia. Aí sim, mais um jogo mata-mata, quartas de final de Copa do Brasil. Primeiro confronto entre Fluminense e Bahia. Bom, hoje, inclusive, foram apresentados lá no CT Carlos Sachilho o nosso bravo Acosta, nosso gigante Acosta, e também Moreno, Santi Moreno também falou como jogador do Fluminense, já falou como jogador do Flu, deu para conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais como eles estão para esse desafio de chegar, vestir a camisa do Fluminense. Imagino que vai ser algo diferente para eles que estão vindo do futebol da MLS, dos Estados Unidos, né? Um cenário aqui de uma competitividade muito forte, mas também de uma torcida apaixonada, de um grande clube, de um clube gigante do futebol brasileiro. Então, sem dúvida alguma, eles estão empolgados. O Santi Morena, mais um que chegou com aquele discurso, né, de que não, vou vir fazer história como fez John Ares e realizar o sonho de ir para a Europa. E aí tá todo mundo já reclamando, mais um que tá falando que o sonho é ir para a Europa. Gente, assim, os que não falam pensam a mesma coisa. Jogador jovem que se destaca aqui ou em outras ligas periféricas, o sonho é jogar no futebol europeu. Isso é um fato, o cara pode falar, pode não falar. A questão não é o jogador ter o sonho, a questão, principalmente em relação ao Ares, foi condicionar uma saída, prometer uma negociação, uma saída caso chegue uma proposta, que aí depende também, parte também da própria diretoria do clube e não dá margem para isso. Agora o jogador ele sempre vai querer, como por exemplo agora Bernal está querendo ir para a Europa. Mal chegou ao Fluminense, nem se firmou no Fluminense, não se tornou titular em momento nenhum do Fluminense e já está planejando, já está fazendo de tudo para que o Betis da Espanha envie uma proposta, o Fluminense aceitar e ele ir para lá. É assim que funciona, não tem muito o que fazer. Quando você contrata esses jogadores mais jovens com projeção, que podem ter projeção para a Europa, é um risco que você vai correr sempre. E no caso do Bernal, mais cedo já falamos sobre ele aqui, e novamente, agora o jornal Ovación, lá do Uruguai, que é um jornal grande, respeitado no Uruguai, há pouco publicou a notícia de que o Betis fez uma proposta oficial ao Fluminense para tirar o Bernal daqui, e o valor seria mais ou menos o dobro do que o Fluminense pagou ao defensor do Uruguai, né? O defensor do Uruguai, na verdade. Lembrando que o clube pagou 20 milhões de reais, mais ou menos, por 60% dele. Então, essa proposta que vai chegar do Betis, ela é para comprar a porcentagem do Fluminense? Ou é o dobro do que o Fluminense pagou, por exemplo, 40 milhões de reais? Vamos supor, né, fazendo uma suposição aqui, para levar 100% dele. Aí o Fluminense teria direito a 60%. Então, esse detalhe é o mais importante, né? Senão a gente entra naquela mesma situação em que o clube que tem 60%, ou seja, tem a maior parte do jogador, tem os direitos do jogador, no caso o Fluminense vai ter que barganhar, vai ter que brigar com o defensor para ficar com uma fatia maior da negociação, porque o clube europeu chega e oferece um valor X por 100%. Não adianta nada eles chegarem a oferecerem, na época foi 2 milhões e... Na época, o Fluminense, a primeira proposta que o Fluminense fez, estou vendo aqui agora, foi 2 milhões e meio de dólares por 80%. Eles recusaram e aí depois o Fluminense pagou 3,6 milhões de dólares,
na época na cotação cerca de 20 milhões de reais por 60% dele. Então não adianta nada chegar a oferecer o mesmo valor para o Fluminense, não é interessante. Para o Fluminense negociar o Bernal tem que ser uma proposta muito alta para fazer valer o valor que vai ser recebido e também porque imediatamente vai ter que ir ao mercado buscar uma peça de reposição. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas foi o que eu falei mais cedo. Se as especulações continuam, se as conversas continuam, se o empresário dele está lá em Sevilha, está negociando, está falando com a diretoria do Betis, é porque eles vão mandar uma proposta. E aí resta saber qual vai ser o comportamento do Fluminense mediante essa proposta que será feita. Por falar em proposta, foi recusado, o Fluminense recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk, mas agora de novo o Shakhtar tentou o JK, não conseguiu e foi no Isaac, oferecendo 7 milhões de euros pelo Isaac, dá mais ou menos 44 milhões de reais. O Fluminense recusou essa proposta, informação publicada pelos amigos do GE. Chegou essa oferta oficial, a diretoria não quis nem abrir negociação, mas não está descartada a possibilidade de chegar uma proposta maior para um jogador que também não teve algumas poucas oportunidades no elenco principal, mas sem sequência. Né? O Isaac é uma grande promessa, tanto ele quanto o Riquelme. É um jogador que todo mundo lá de Xerém deposita muita confiança nele. O futebol profissional também, mas ele ainda não teve chance de fato de uma oportunidade, né, de jogar com o time titular, de ter uma sequência ali entrando em alguns jogos. O Isaac ainda não está em condições, pelo menos na avaliação da comissão técnica do Renato. Né? O Riquelme ainda teve um pouco mais de oportunidade do que ele. Ainda assim, os caras têm olheiros, os caras têm referências, e obviamente sabem que se trata de uma promessa, um jogador com muito potencial, e chega e oferece 7 milhões de euros. Que para um jogador que nem jogou no profissional, não dá para dizer que é uma proposta ridícula. Mas todo mundo sabe, pelo que se tem de informação dele, é um jogador que tiver uma sequência ali no profissional, uma mínima sequência que ele tiver, para ser vendido por muito mais. Então, o Fluminense recusou essa abordagem inicial do Shakhtar, essa oferta inicial, mas pode ser que aconteça uma nova investida até o encerramento desta janela, então é bom a gente ficar atento aí em relação a isso. E claro, evidentemente, não acho que o Isaac tem que ser negociado sem nem estrear no profissional. Para mim não faz o menor sentido. Você até negocia atletas que você percebe que não vai ter futuro por um motivo ou outro no clube, no profissional do clube, mas não é o caso do Isaac, né? Creio eu. Então, enfim, é a postura correta da diretoria do Fluminense neste momento. Outro que pode ser liberado é Lescano. O Diogo Dantas, do jornal Globo, afirmou que o Fortaleza fez uma sondagem tentando levar o Lescano, talvez por empréstimo, e clubes da Argentina também chegaram até o Fluminense, fizeram sondagem para tentar contratar o Lescano. E segundo essa matéria do Diogo Dantas, ele só sai para o futebol europeu. Não sai aqui para o Brasil, e ele também não tem interesse de ir para a Argentina nesse momento. Então, se acontecer, é para ir para a Europa. Então, significa que o Fluminense está colocando o Lescano no mercado, o Lescano está sendo, entre aspas, liberado a procurar outro clube, ou o Fluminense tem a intenção de emprestá-lo. É uma coisa que a gente tem que apurar, são detalhes que eu ainda não consegui apurar para trazer aqui para vocês, assim que eu conseguir eu vou trazer. Mas é fato, um jogador que não se firmou, o Renato entende que ele não tem condições, porque é a leitura que eu faço. Ele já falou recentemente sobre Lescano, Laves, são jogadores que eu cheguei aqui e estavam muito abaixo, disse o Renato, pouco tempo atrás. E por isso eles não são utilizados. Então, seja por questões físicas ou técnicas, hoje a comissão técnica que está aqui comanda o clube diz que eles não têm condição de jogar no profissional do Fluminense. Alguma coisa tem que ser feita. Né? Porque daqui a pouco o cara vai querer sair mesmo, isso é óbvio. Mas ainda o Lescano ainda acha que pode brigar por um espaço no Fluminense, ser valorizado e depois, aí, se for o caso de ser vendido para a Europa, lembrando que o Fluminense pagou quase 30 milhões de reais por esse jogador. Né? Vale ressaltar esse ponto. Mas é isso. Começa. Se essas procuras estão acontecendo, se essas sondagens estão acontecendo, é porque o staff dele está buscando alguma situação. Possivelmente porque também o Fluminense disse, olha, esse ano ele não vai jogar, ele não vai ter espaço, vocês podem procurar um outro clube para ele. Não duvido disso, tá? É um caso complexo, porque, enfim, a gente não viu jogar, eu queria realmente ter a oportunidade de ver. Ele teve alguma chance, não foi no time principal, não foi, talvez, nas situações mais favoráveis. Eu queria ver um pouquinho, até para a gente saber. Para que o torcedor... Eu acho que o torcedor que pede tanto o Lescano é porque ele queria tirar suas próprias conclusões de que ele não está em condição. De que ele não tem condição. Mas, sem ver, fica muito difícil.
fica complicado. Então a gente não tem essa certeza. Nem que ele é bom, que deve jogar, nem que ele não tem condições de jogar. Enfim, mas é isso. É especulação acontecendo. Onde tem fumaça, normalmente tem fogo. Vamos ficar atentos a isso. E só para fechar aqui, esse giro com muitas informações, Lucas Ribeiro pediu uma rescisão. Está pedindo junto à FIFA uma rescisão unilateral do Mamelodi Sundowns, ele que o brasileiro, que o Fluminense abriu negociação, a gente trouxe a informação aqui para vocês. O Fluminense abriu negociação para tentar contratar o Lucas Ribeiro, não deu certo, tinha uma situação avançada com o clube do Catar. Aquilo ficou estranho, porque ele não foi para lá, não foi para lugar nenhum, seguiu numa melodia, e agora a notícia que vem de lá é de que ele entrou com uma ação na FIFA para rescindir unilateralmente o contrato com uma melodia. Será que ainda tem possibilidade do Fluminense buscar? Acho que não, tá? Porque depois dessa situação, vem o Acosta. Não são jogadores exatamente iguais, mas que têm algumas características parecidas. E também veio o Santi Moreno. Então, para mim, é carta fora do baralho. É bom sempre a gente confirmar, logicamente, mas não creio que o Fluminense vá de novo tentar. Até porque quando fez proposta, quando buscou o staff, o Fluminense ficou sem resposta. Então, também a diretoria não ficou satisfeita com o comportamento do staff dele. Creio que esse é assunto batido, mas, de qualquer forma, a gente vai sempre tentar buscar alguma novidade, algum detalhe ali para vocês. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações assim que possível, trazendo todos os detalhes, tudo sobre o Flu aqui no canal do Leste. Deixa o like e se inscreva, por favor. É muito importante. Não se esqueça. Tamo junto. Valeu.